Olá, meus elegantes, que prazer enorme estar aqui. É uma satisfação muito grande estar com vocês e com meus convidados, porque são escolhidos a dedo. E vocês sabem que quando a gente fala em elegância, não é elegância só a roupa que a gente usa, né? É todo um contexto. E o que a gente quer trazer para a família da gente? Uma elegância para os filhos, porque elegância se aprende. Então, por que não ensinar para os filhos da gente, desde o começo, o que é cultura, o que é arte, o que é você falar uma outra língua, porque quando você fala uma outra língua, você se comunica com o mundo. Isso é elegância. E essa elegância toda, para a arte, para a cultura, para a arquitetura, para a saúde, para a beleza, é o que vocês têm aqui no podcast. E completando tudo isso, hoje eu estou com um convidado muito especial. Porque um projeto que ele tem, que eu gostaria que fosse meu. Se eu tivesse tido oportunidade, eu teria tido um projeto como esse. Porque quando você pensa que você vai deixar seu filho pronto para enfrentar a vida de trabalho, o mercado, relacionamentos, networking, as crianças, empreendedorismo, você tem ideia do que é isso? A minha filha pequenininha, ela fazia sacolé, é verdade, e queria vender na porta da minha casa. Só que na minha época, né, meu marido era um médico muito conhecido na cidade, e a gente não tinha essa noção de empreendedorismo. A gente falava, imagina, minha filha, você vendendo sacolé na porta, vender gibi na porta, né? E hoje a gente mudou muito de ideia. Eu gostaria que eu tivesse pensado nisso mais cedo. E para completar isso, para explicar o que é tudo isso, nós vamos falar da Mr. Wiz, que é uma escola de empreendimento, de empreendedorismo, aqui em Ribeirão Preto, em inglês, para crianças até 17 anos. Gente, olha, pena que eu não tenho mais filhos de 17 anos, os netos vão. Agora, gente, tem que começar cedo, E nisso, o Daniel, que é o proprietário, que é o franqueado da Wizard, traz isso para a gente e vai conversar com a gente. Daniel, a palavra é sua. Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui. Muito obrigado, Vanessa. Um prazer estar aqui com você. Sensacional. Fiquei muito feliz pelo convite. Ah, que bom. É uma excelente oportunidade da gente falar sobre elegância. Isso. Né? Falar sobre cultura, como você disse. E falar da Mr. Wiz, que tem tudo a ver com isso, né? Como surgiu, Daniel, a ideia da Mr. Wiz? Então, a Mr. Wiz, ela é uma criação do Carlos Wizard. Sim. Né? O o senhor Wiz, é o senhor Wizard, né? Que é o Carlos Wizard, fundador da rede Wizard, que hoje é do grupo Pearson, né? Mas o Carlos Wizard é um multi-empresário, né? Ele tem no portfólio dele Pizza Hut, KFC, Taco Bell, empresas gigantescas que ele comanda no Brasil todo. E em 2023 ele lançou a Mr. Wiz. Então ele retomou o empreendedorismo na área de inglês, né, que ele havia vendido a Wizard na época, e agora ele retomou com a Mr. Wiz, porém focado em jovens e crianças, né? E com o diferencial do empreendedorismo, que é o ponto-chave da Mr. Wiz. Que é o ponto-chave. Então, deixa eu te perguntar, para criança, qual a faixa etária para mim? É de 7 a 17. E a condição básica que eles têm o inglês, ou eles vão aprendendo o inglês conforme vai aprendendo o... Pode começar do nível 0 e vão sair com fluência total em 2 anos. Puxa vida! O curso da Mr. Wiz tem no máximo 2 anos. Tem também a opção de imersão, ser mais rápido ainda. E ele é focado em quê? Conversação. Por que ele é rápido? Porque ele não vai começar do beabá do inglês. Ele já vai sair falando na primeira aula. A gente tem ferramentas, a gente vai falar disso depois, para a criança já começar a perder a vergonha. Uma das coisas que a gente faz é o quê? Levar a criança para o palco. Lá na Mr. Wiz, como se fosse um curso de oratório. Exatamente. Tem muito de oratório também. Então a criança vai para o palco, a criança vai mostrar a ideia dela e falando em inglês.
Olha que maravilha. É sensacional. Que beleza. Então, desenvolve muitas habilidades. Que beleza. Você sabe que eu vi um podcast com o Elon Musk, e ele dizia do futuro, né? Que o futuro de emprego, como é que ia ser? Que tem que ser o empreendedorismo. Porque com a inteligência artificial, os empregos vão acabar. Exatamente. Ele sugere até que tenha tipo uma verba do governo para esse pessoal que não está preparado, como é que esse pessoal vai viver? Exatamente. Né? Então, se não for isso, porque tem uma coisa, você pode até dar um subsídio, alguma coisa do governo, para as pessoas viverem, porque vai acabar. Exatamente. Agora, por outro lado, também, você tem que dar alguma coisa para eles terem um sentimento de pertencimento, de utilidade. Sim. Não é? Você não tem o perfil de ficar em casa, olha, eu não estou preparada para o mercado e não vou ganhar dinheiro do governo sentado. Aí você fica em depressão. O ser humano precisa de movimento, e as crianças especialmente precisam de movimento, para que elas tenham uma vida adulta de produtividade, né? Hoje as crianças estão aonde? No celular, no computador. O que a gente precisa? Proporcionar alternativas para elas interagirem, criarem, exercitar a criatividade, né? E como eu falo também, oferecer repertório, né? Que vem muito da família, grande parte, e também de outras fontes que elas podem beber para aumentar o repertório e ser criativo e ser produtivo. Perfeito, porque você percebe que as famílias que têm uma diferenciação maior cultural, né, elas já começam com inglês com 3 anos, 4 anos, né? Então, tem algumas famílias que às vezes não estão muito atentas para isso, às vezes até uma questão financeira. E isso aqui, então, está dando oportunidade para que esses pais que não puderam investir no começo, né? Então, pelo menos assim, não puderam pôr um filho, não tiveram, assim, às vezes, não estavam atentos para colocar um filho numa escola de inglês ou de uma coisa, né? Até 10 anos, 12 anos, a chance do menino ser empreendedor. É o momento, exatamente, perfeito. E eles desenvolvem projetos lá? E desenvolvem, exatamente. Como a gente é voltado para o empreendedorismo, o que a gente faz? A gente estimula a criança a criar. Né? Então, a criança vai ser estimulada a criar projetos. Né? A Mr. Wiz é baseada no quê? Em aprendizado por projetos. Né? É o que chama de educação 4.0. Né? O que é a educação 4.0? É a educação mão na massa, né? Que não é aquela educação passiva, onde você vai, senta na cadeira, o professor passa o conteúdo e você absorve o máximo que você puder. Não, são dinâmicas, atividades que te forçam a criar, baseado no conteúdo. Qual que é o negócio? Você tem que ter uma trilha. Você segue essa trilha e você vai ganhando conhecimentos enquanto você passa por ela e você vai criando. Então, por exemplo, qual que é a proposta da Mr. Wiz? Anualmente fazer um mini Shark Tank Mr. Wiz. Para criança, para adolescente. Adolescentes nacional. Lá temos o Kids e o Teens, né? Então vai ter o Kids e o Teens. O Kids vai mais ou menos até 11, 12, mas assim, não é muita idade, é mais o perfil da criança, né? Às vezes você tem uma criança de 11 que tem um perfil já teens e a criança de 11 que não, tá no Kids mesmo. Vai dar de você entender a criança, né, individualmente. E aí, qual que é a ideia? Desenvolver um projeto dentro da Mr. Wiz de cada cidade, elas terem a avaliação de qual é o melhor projeto mais maduro, né? E o melhor projeto de cada uma vai para o Mr. Wiz Shark Tank nacional. Para apresentar para o Carlos Wizard. Olha. E eventualmente ter o seu projeto aí, quem sabe, abraçado por empresários, né? Talvez pelo próprio Carlos Wizard. Que é o investidor, né? Se o projeto é bom, ele já investe em tanta... Imagina que maravilha! Só. Então, quer dizer, é igual você falou da questão do gelinho, né? É exatamente esse tipo de empreendedorismo que a gente quer estimular, né? Aliás, eu esqueci de trazer o livro do Rian Maia. Quem tiver oportunidade, coloca aí, Rian Maia com Y. Tá, vamos colocar, porque eu quero depois... Rian Maia, ele é um menino que hoje tem 12 anos, mas que lançou o primeiro livro com 6. Puxa. Ele é um prodígio. É um menino que lê muito? Muito, extremamente. E eu conversando com o pai dele, pude entender de onde vem isso.
né? Ele tem uma rotina em casa de leitura voltada para a cultura. E hoje ele é o embaixador da Mr. Wiz. Nossa, que maravilha! Né? Hoje ele já está com 12 anos e ele já é empresário. Na nossa Mr. Wiz aqui em Ribeirão Preto tem um freezer da Prati Gourmet, que é a empresa criada pelo Rian Maia. Você tá brincando. Hoje ele 12 já tem anos? 12 anos, ele já tem 2 livros infantis, Sei. que infelizmente eu não trouxe. E ele já entrou para a Academia Brasileira de Letras. Olha. Joga no Google aí que vocês vão ver que eu não tô louco. É impressionante. É impressionante. E foi legal, assim, às vezes a gente olha para isso e se preocupa com a criança, né? Tão novo, né? E a primeira vez que eu vi ele foi num evento na sede da Mr. Wiz. Eu vi como os pais dele sabem o momento do brincar, o momento de, assim, não ter pressão sobre a criança, sabe? Porque a criança não precisa disso com 12 anos, né? E o mais legal, ele tá lá porque ele quer, não porque o pai empurra. Ele faz, ele quer, ele gosta, ele chega na palestra falando em inglês e ele se sente bem com isso, ele faz porque ele gosta. Mas, assim, a criança quer brincar, a criança quer ficar no celular, não tem jeito, vai ficar, mas você tem que saber dosar. Né? E eu vejo que os pais dele fazem isso muito bem. E o Rian é impressionante. Ele é o garoto propaganda da Mr. Wiz. E me fala uma coisa, como é que é a aula? A aula como é que eles chegam primeiro? Como é que eles... Bom, a aula é ativa. É uma sala de aula? É uma sala de aula de multifuncionalidade. Então, as nossas mesas são soltas. Então, algumas aulas serão em pé. Algumas aulas sentadas no chão, outras aulas a gente junta todas as mesas, outras a criança sobe no palco, outras não. Então, assim, dependendo do conteúdo daquela aula, é que a gente vai estimular as crianças de diferentes formas. Para quê? Porque se você sentar a criança na cadeira e esperar que ela preste atenção em tudo e fique quietinha, lá a aula tem 1h30. Você não consegue prender a atenção de uma criança por 10 minutos. É verdade. Então, o que a gente faz? O que é o aprendizado, a educação 4.0? Fazer ela levantar da cadeira. Movimento. Ouvir. Dar a oportunidade dela falar, entendeu? Porque se a gente ficar lá esperando isso da criança, não vai acontecer, né? É por isso que tem muita criança que não gosta de escola, exatamente, né? Porque ainda é um padrão bem... Não, aí eu tava com uns amigos nesse final de semana, aí a gente conversando, não, vamos levar as crianças, vamos agendar e tal. Aí um menino, 7 anos, filho de um amigo meu, papai, eu não quero fazer inglês. Aí o pai, não, eu falei, né? Amiguinho, não é o inglês que você já viu, é diferente. Lá é outra história. Mr. Wiz, você vai ser um empreendedor em inglês. O inglês, ele tá dentro da metodologia, entendeu? Ele não é o fim em si. Não é o foco ali. Exatamente. Né? Ele é, vamos dizer, a linha mestra. Mas as outras habilidades, empreendedorismo, inteligência emocional, é isso que toca a aula, entendeu? Então a gente vai falar de emoções, né? A gente vai falar de negócios, todo tipo de conteúdo. E você sabe que isso, eu acho que é de uma importância, eu não sei se eu abracei a ideia que eu compraria, que eu teria isso, porque eu vejo hoje em dia quantas crianças que têm até problemas de relacionamento, porque não sabem se comunicar. Exatamente. Como se, eles têm um controle dessa emoção na hora de se apresentar. Exatamente. Né? Então, muitas vezes as crianças são muito retraídas, porque elas têm até receio quando alguém se aproxima. E isso, então, a escola, esse método seu vai fazer o... E cada criança é uma realidade e um universo diferente. E, às vezes, em casa, ela está condicionada a uma determinada situação que é o estilo dos pais. Tem pais que são mais rígidos, tem outros que são mais tranquilos, né? E o que a gente proporciona para a criança lá dentro? Um ambiente diferente do que ela tem em casa. Não importa qual seja o ambiente da casa dela, mas um ambiente no qual ela vai se sentir à vontade para expor a ideia dela, para perder a vergonha, entendeu? E a gente, o que é importante? As aulas lá não passam de 10 alunos por sala no máximo. Isso é importantíssimo. Para que você consiga entender cada cabecinha, né? E tratar diferente. Você pega a criança que já chega pronto, que tem empreendedorismo na veia, impressionante. E tem sempre aquela criança que está mais quietinha e tal.
Então você tem que trabalhar em velocidades diferentes e puxando de cada um aquilo que você enxerga de melhor, né? Extrair potencialidades. E educação hoje é isso. Se você pega as melhores escolas de Ribeirão Preto do Brasil, são as escolas onde você pode ter personalização, né? Tudo aquilo que é massificado, né, acaba sendo de menor qualidade. Mas se você consegue dar uma atenção para talentos, né, os talentos estão lá. Você precisa lapidá-los e trazê-los à tona, né, que é o desafio que a gente está se propondo a fazer e sair dali até jovens empreendedores, né? Imagina só. Nossa. E você sabe que você falou para mim a palavra-chave, porque eu já trabalhei com escola e o meu era assim, era personalizado, era a ideia do personalizado. Perfeito. Né? É o perfil mesmo, você respeitar cada um, porque inclusive, Daniel, como você falou, numa sala grande você não consegue pegar o aluno que é sinestésico, que é mais visual, que é mais auditivo. Exatamente. Como é que o professor vai perceber numa classe com 30, com 40, né? Exatamente. Por exemplo, você fala de um palco. Tem crianças que você fala, sobe no palco, ele quer subir. Tem crianças que você fala, sobe no palco, ela vai se esconder. Né? E como é que eu vou fazer para conseguir fazer aquela criança querer subir no palco? Eu não vou brigar, não vou tirar ponto, não vou falar que vou contar para o pai. Jamais. A gente vai usar técnicas que vão estimular ela a querer mostrar a ideia dela. Então a gente vai trabalhar na ideia, vamos criar aqui, qual que vai ser o seu empreendimento? O que você gosta? Qual que é o seu sonho? Então, por exemplo, a primeira aula é o quê? Saber qual que é o sonho de cada criança. O que você gosta? Quem que você tem de profissional? Imagino que seja uma equipe multiprofissional. Sim, exatamente. Quem está com você? Assim, quem faz parte do... O nosso time é sensacional. Por exemplo, eu participo das aulas, eu sou o dono da escola, mas eu participo também. Por quê? Porque assim como o Carlos Wizard inspira Mr. Wiz, né, com a trajetória empreendedora dele, eu também tenho a minha trajetória empreendedora bem menor que a do Carlos Wizard, mas que também é interessante para as crianças verem, né? Pô, o tio, né? Na escola a gente é o tio. Pô, o tio Dani, ele começou pobre, ele não tinha nada, abriu a empresa dele, hoje ele tem várias empresas, que legal, né? Então, o que é legal? Levar convivência para eles. Pô, o tio Dani é um cara que fez USP. A gente também está trabalhando aqui interdisciplinaridade, que é o que o vestibular hoje exige, né? Que você tenha repertório entre as disciplinas para fazer uma redação top, né? A gente está falando aqui de jovens até 17 anos. Então, esses jovens já estão pensando em vestibular. Sim. Né? Ali com 15, a pessoa já está no ritmo do vestibular. Né? Então, lá eles vão estar convivendo num ambiente de inovação com pessoas como eu, formada na USP. A minha esposa, que também está no projeto, ela é mestre, né, na USP, professora universitária também. E nós temos um network que vai fazer o quê? Levar para essas crianças pessoas de cientistas, né? Pessoas que estão na vanguarda da inovação no Brasil, né? Porque Ribeirão Preto é uma cidade riquíssima em inovação. Temos projetos aqui na cidade que às vezes as pessoas não têm conhecimento do quão grandes inovadores são, e a gente vai levar todo esse ecossistema no qual a gente está envolvido como empresário para as crianças e também para os pais. Os pais vão ser envolvidos também, de vez em quando vai ter palestra, vai ter evento, onde as crianças vão falar do projeto delas e os pais vão ter oportunidade de prestigiar as crianças e ganhar conhecimento de outras áreas. Isso é formidável. Sensacional. E você vai ter uma visita, eles vão visitar alguma empresa? Faz parte? Vocês podem marcar, agendar? Isso é interessante. Por exemplo, vim aqui visitar o Nelson, conhecer uma escola e um estúdio. Um estúdio de podcast. Excelente. Ainda, a gente está começando agora. As aulas começam semana que vem, né? Então, esse tipo de visita tal, a gente ainda não agendou. Certo. Mas seria sensacional. Por exemplo, um lugar que eu gostaria de levá-los é lá no Dabi Business Park, por exemplo, né? Que é um ambiente muito inovador, que tem empresas de todos os tipos, que a gente tem alguns amigos lá, né? Entre outros. Aqui em Ribeirão, o próprio Orgânica Curso, né? Onde a gente está, um ambiente sensacional, com pessoas de conhecimentos de áreas diferentes. Mestre!
Ó, o meu capitão tá ali, ó. Justamente. E é esse tipo de interação que a gente tem que criar. Às vezes a criança tá lá naquele mundinho dela, o adolescente principalmente, vendo TikTok, vendo dancinha e tal, não tem oportunidade de se conectar. Aí você chega para a criança com 16, 17 anos e quer que ela defina a profissão dela para o resto da vida, né? O que você vai prestar de vestibular? Eu vou ser médico. Pô, legal. Às vezes a família tem gente na profissão, tal, teve a oportunidade de conviver. Mas e se não teve? Né? E se ela não teve bagagem para escolher? Então vamos dar oportunidade de ter contato com várias coisas, tirar algumas barreiras. Às vezes a criança fala inglês, está no curso desde cedo, mas não soltou. Não soltou a fala, né? Então aqui é a oportunidade de soltar. Né? E você sabe que eu estava falando isso antes de vir para cá, eu estava conversando com uma pessoa, justamente isso. A gente tem que escolher tão nova a carreira e tão às vezes sem noção, porque nem todos os pais também têm tanto esclarecimento, né, para explicar. Sim. Que até tem uma convidada nossa aqui, que ela é fonoaudióloga, formada pela USP, com mestrado pela USP. Legal. Não quer ser fonoaudióloga, ela montou uma loja de sapato. Eu vi o podcast dela, é a Momô. É Momô. Eu vi. Aí eu tenho, por exemplo, uma moça que ela é designer de sobrancelha, ela dá cursos, tudo, até ela também é uma das próximas que vem aqui. Legal. Ela é formada em nutrição, em São Paulo, pela USP, sabe? Ela até mas eu não quero mais ser... Sabe? Justamente. Então, quer dizer, você, por mais que o aprendizado tenha trazido, mas a pessoa não era feliz. Porque a gente é obrigado a fazer escolhas sérias e muito cedo. Muito cedo. Né? E que vão ser praticamente definitivas, né, Daniel? Exatamente. E assim, qual que é a mágica do empreendedorismo? Você pode ser uma fonoaudióloga, como a Momô. É Moniz, Momô. Fonoaudióloga. Ó, Moniz, estou falando de você. Tá vendo? E virar empreendedora do ramo de moda, né? Não usei para nada a minha faculdade? Não é verdade. Tudo é o quê? Repertório. Sim. Né? Como a gente falou antes. Por exemplo, eu fiz USP aqui, administração. Eu acho que o grande diferencial da USP aqui é ambiente, sabe? É um ambiente riquíssimo, cara. É uma convivência, um network com ex-alunos, com professores que só te agregam, sabe? Só te fazem crescer. Não é aquela coisa, vou lá, vou assistir a aula, tá bom, faço a prova e vou embora. Ela te proporciona um ecossistema, né? Um ecossistema de inovação. Hoje, por exemplo, na USP tem a Supera, que na minha época estava começando. Supera incubadora de empresas. Sim, né? Já conheço. E aí, hoje, a Supera é uma potência. Hoje é o parque tecnológico, né? Então, imagina só, trazer um pouco desse universo. Antigamente, acho que ainda é assim, as escolas faziam as feiras de profissões. Isso, né? Lembro. E aí, o que era a feira? Basicamente trazia um profissional de cada área, fala da profissão. Eu sou médico, ser médico é assim, assado e tal. Mas assim, é muito legal, mas é um dia de feira. É um dia de feira para resolver uma vida, né? Então é legal a gente ampliar o contato, né? Ter vários pontos de contato com profissões, com inovações. E o mercado está mudando demais, né? Por exemplo, o inglês. Agora eu que estou falando demais. Não, mas é você, a gente está tudo querendo te ouvir. Legal. Estou aqui para te ouvir. Inglês. Para que quando eu era criança, que não faz tanto tempo assim, falava assim, você tem que aprender inglês para arrumar um emprego melhor. Cara, inglês hoje é tudo. Aonde você olha, quantos termos em inglês, e às vezes a gente usa os termos e não conhece, não sabe o que está falando. Né? Qual que é a profissão do momento hoje? Programação. O programador, seja ele funcionário ou por conta, é uma das profissões mais bem remuneradas por hora hoje em dia. Não se faz uma linha de programação sem saber inglês. Né? Então hoje o inglês, assim, ele está em tudo. Né? E eu acho que é isso, o repertório é isso, você está ampliando possibilidades, pontos de contato. Com a cultura, com o conhecimento de todas as fontes, entendeu? E a Mr. Wiz, vamos dizer assim, é um catalisador disso. Ela pega um monte de ideia que está solta, junta tudo e tenta direcionar para a criança colocar em prática.
Perfeito. Muito bom. Agora deixa eu falar tanto do tio Dani. Fala pra gente quem é o tio Dani. O tio Dani, olha só. Bom, já falei um pouquinho, né? Mas fala mais. Então, eu sou de Ribeirão Preto mesmo. Nascido e criado com a avó, né? Tomando leite de pera, que o pessoal fala. Eu sou vó, a gente mima mesmo. Não é verdade? É verdade. Pois é, saudade dos meus avós, finados hoje já. Mas enfim, pessoas que ajudaram muito, né, na minha formação. Por conta dos meus avós, tive a oportunidade de ter boas escolas, né, e ter a oportunidade de entrar na USP. É claro que tem gente que consegue por meio do ensino público, sim, mas é bem mais difícil, né? Sim. Enfim, eu fiz administração e desde antes de fazer administração eu sempre quis empreender. Parece mentira, né? Mas assim, o que eu sempre vi na minha casa? Meus pais sendo funcionários e trabalhando enlouquecidamente para ganhar uma merreca, né? E eu sempre falei assim, eu vou ser patrão. Eu olhava pro patrão do meu pai e pensava, eu vou ser aquele cara. Eu não vou ser o cara que sai às 5 da manhã, chega às 10 da noite só para dormir em casa, né? E eu falava assim, eu lembro que eu falava, vou ter a Daniels Corporation. Eu via qualquer prédio envidraçado na cidade, eu falei, ali vai ser a sede da Daniels Corporation. Que idade, Daniel? Isso aí eu tinha o quê? 10, 11, por aí. Legal. E a minha conversa era essa. Falei, ao mesmo tempo, a minha mãe trabalhou muitos anos em hospital, né? Como recepcionista. E eu falava, tive a minha época de falar que eu queria medicina, né? Porque eu acabava indo muito no hospital e tal. Mas o negócio da Daniels Corporation sempre foi mais forte, cara. E hoje eu não sou uma corporação, mas eu tenho lá o meu prédio envidraçado. Você tem seu prédio envidraçado? Não, é pequeno. Onde está a Mr. Eu Wiz? sei, Ao lado da Mr. Wiz tem a Alfa Condomínios, né? Que é a minha outra empresa, minha empresa de origem, na verdade. Você começou com condomínio. A Alfa Condomínios, exatamente. E assim, é uma empresa que não veio de família, não veio de nada. Eu morava lá no Planalto Verde, quando era criança, perto do Ipiranga. Nunca morei em condomínio, não sabia o que era isso, nem prédio, nem de casa. E um dia eu trabalhava na Coca-Cola, depois eu fui para Ouro Fino Agronegócio, ali em Cravinhos, já era sede nova lá na época. E um dia eu pedi conta do Ouro Fino, porque eu já tinha ideias empreendedoras e falei, agora eu vou. Só que eu só tinha ideia, inexperiente. Eu tinha o que nessa época? Uns 19 anos, 20, eu acho. Você começou a trabalhar cedo também, né? Assim, desde que eu entrei na faculdade, né? Primeiro ano de faculdade. Antes, não tive essa jornada tão precoce igual muitas crianças hoje já têm, né? E a gente até estimula. Mas eu me lembro que quando eu pedi conta, eu fui no posto, uma loja de conveniência. E era final de ano e tava lá, 100 ideias para abrir um negócio. Revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Sei dessa revista. Beleza, e eu tenho ela guardadinha até hoje, preciso pôr num quadro. Aí a ideia disso, daquilo e tal, aí tava lá. Se não me engano, a ideia número 56. Administração de condomínios. E eu lá com 20 e poucos anos, 20 anos eu tinha, eu acho. Falei, que legal, o que eu preciso para abrir uma administradora de condomínio na época? Eu e um computador. Um sistema. Eu já tinha voltado para inovação de sistema e tudo mais. Contratei um programador na época, pagando com dinheiro do meu salário, lá da minha rescisão. E fiz um sisteminha próprio já desde aquela época. E fui estudando condomínio e tal, aproveitando a faculdade, o network. Acabou que a Alfa se tornou um case, né, dentro da faculdade. Nós somos uma empresa DNA USP, né? Então, você entrar em alfacondomínios.com.br, tá lá, Alfa DNA USP, porque ela foi case dentro da faculdade, foi tema de TCC, né? E quando eu me formei, a Alfa já estava operando, já com clientes, e foi o meu start, né? Não tinha nada, na época que a internet era mato. Eu entrava no Google eu mesmo, cadastrava o site em vários sites de busca para que ele tivesse relevância, né?
Hoje não, hoje a internet é patrocinado, né? Mas fazendo assim, um belo dia eu recebi uma ligação. Aqui é do Edifício Acapulco, aqui do Jardim Botânico de Ribeirão Preto. Eu queria uma administradora. Falei, tá bom. Fui lá, fechei. É meu cliente até hoje. Já se vão 12 anos. E dele vieram muitos outros, né? Hoje já estamos aí próximo a 100 condomínios, 3 unidades. Estamos em Pirassununga, atendemos toda a região. E a Alfa proporcionou que eu fizesse outros investimentos, sim, né? Aí o tio Dani já investiu também em educação para crianças. O ano passado eu abri a Aldeia dos Tapuias, que era um contraturno escolar, voltado, tinha robótica, tinha estúdio, muito legal. Só que o que faltava na aldeia? Faltava trilha, faltava método. Que aí eu fiz o quê? Peguei com quem entende do negócio, que é o Wizard, né? Claro. E aí a gente juntou a vontade de empreender com crianças com a metodologia do Carlos Wizard. Aí agora não tem erro, né? Então fala pra mim, você tá aqui com o material, sim, explica pra gente aqui rapidinho como certo. É que é. Então, é o seguinte, vamos lá. Esse aqui a Jornada do Herói é uma aula teste, na verdade, onde a criança tem a oportunidade de experimentar Mr. Wiz, né? Depois a gente fala disso. Sim. Mas qual que é o foco? Ó, são sempre três frentes. Empreendedorismo, certo, inteligência emocional e o inglês, né? Ó, você vê que o inglês é o livro mais grosso, principal, né? Porque toda aula tem inglês. Então, metade da aula a gente passa pela inteligência emocional, por exemplo, terça e quinta. Então, terça-feira eu vou ter metade inteligência emocional, metade inglês. Na quinta-feira, metade empreendedorismo, metade de inglês. Sempre o quê? O inglês com os temas e as abordagens relacionadas ao tema inteligência emocional e empreendedorismo. Bem contextualizado. Muito, né? Extremamente. E aqui também, quem já viu isso na Wizard, né? Tem igual tem lá o Wiz Pen, a Mr. Wiz Talking Pen agora, né? Que é a caneta que você vai passando no livro de inglês e ela lê os termos em inglês, né? E ela já lê com a pronúncia. Isso, para você treinar a pronúncia, exatamente. Então a criança vai passar 30 vezes para ouvir bem e repetir com o auxílio do professor. Pode fazer isso em casa também, né? Para treinar a pronúncia, saindo, falando do jeito certo, né? Apesar que a gente fala assim, o mais importante do inglês é não ter vergonha, né? Às vezes a pessoa sabe, mas tem vergonha de falar. E quantas vezes você escuta, você fala inglês? Então, eu escrevo, eu leio, eu entendo, mas eu não falo, né? Não fala, não é porque não sabe, é porque tem vergonha, né? Então, melhor falar errado do que não falar. Como é que você corrige o falar errado? Falando, né? Fala errado, daí um dia você vai falar certo. E eu acho, mas você sabe que eu dou um valor muito grande à pronúncia. Sim. Eu fui professora, porque eu percebo o seguinte, se você não falar bem a palavra, você não consegue se comunicar. Exatamente, aí você não é entendido. Você não é entendido, porque se você não é entendido, não houve comunicação. Perfeito. Então, muitas vezes a pessoa fala uma coisa e você não sabe o que ela está falando. Né? Exatamente. Mas por causa da pronúncia. Então, isso aqui vai ajudar demais. Demais. Eu, por exemplo, eu vejo adultos hoje no mercado de trabalho pronunciando business. Business. Isso não é mais permitido para um adulto. Não é verdade. A partir do momento que você vai crescendo, que isso vai ajudar muito, porque você vai crescendo, dentro do mercado de trabalho, você já tem que falar direito, ou não use a palavra. Eu acho que é quando fala do WhatsApp. Porque o meu WhatsApp é business. Né? Pessoal, é business, certo? Isso. Aí são outros termos assim, que eu fico ouvindo de pessoas que trabalham, sabe? E você fala assim, puxa vida, né? Um pouquinho mais de atenção. Então, essa caneta favoreceria isso. Ajuda muito. E essa caneta, o aluno, ele compra separada, ele é obrigado a ter. Ele faz parte do material. Faz parte do material. Esse livro não funciona sem a caneta. Né? Então, ele se matriculando, tem o material. Vai levar a caneta, exatamente. E a caneta. Faz parte. É um pacote. É um pacote. Dura quanto tempo o curso? Você falou 1 ano e meio? 2 anos. 2 anos. Em 2 anos, você sai com toda a bagagem de empreendedorismo e inglês fluente.
Perfeito. Eu acho que a questão da inteligência emocional também. E como você falou legal. em termos de oratória, porque o que vai defender muito a criança e o adulto jovem, né, o adolescente também, é quando você quer se expressar, que às vezes as pessoas não falam porque não sabem se expressar. Exatamente. Né? Então, às vezes, ela não sabe nem se defender. Sim. E isso você vai dar empoderamento. Exatamente. É isso que a gente quer proporcionar. É isso mesmo. É. Olha, sou fã do seu projeto. Vou ver falar com minha filha. Tá? Eu vou assim divulgar. Sou muito satisfeita. E foi um prazer enorme ter você aqui, Daniel. O prazer é enorme. todo meu. Tendo oportunidade, só chamar que a gente vem de novo. Que bom. E a gente vai fazer, então, depois a gente vai colocar as suas mídias, como lhe alcançar, como lhe achar. E se um pai quiser falar diretamente com você está acessível ou só fala com a secretária? Não, fala comigo. Eu estou lá o tempo todo. Adoro conversar com os pais, inclusive, né? Porque a gente está criando também um ciclo de palestras no período noturno, utilizando o nosso auditório da Mr. Wiz, voltado para adultos. Né? Perfeito. Então a gente tem alguns parceiros, né? Que a gente já está com essa intenção. Então a gente quer estar em contato com os pais, a gente quer estar junto, né? Porque quanto mais você conhecer a criança, conhecer a família, melhor é o resultado disso aqui, né? Então chama lá no mrwiz.ribeirão no Instagram. E pode mandar, fala: oi, Daniel, tudo bem? Eu vou te responder. Então tá ótimo. Daniel, você gostaria de deixar alguma mensagem, fazer comentário? Porque se você quiser falar com o seu público, com o pessoal que já está matriculando, Bom, eu queria, assim, Vanessa, agradecer a oportunidade. Foi um prazer conhecer você. O prazer foi meu também, pode ter certeza. Achei, assim, o tema do seu trabalho de elegância muito legal. Me identifico muito com esse tema. Acho que as pessoas precisam disso, né? Em tempos de TikTok, de funk, etc. Acho que está faltando um pouco, né? E a elegância está nos detalhes, né? E eu gosto muito desse tema. Então, estar aqui com você hoje falando sobre isso e falando sobre a Mr. Wiz é um prazer. E quero depois voltar para falar da Alfa, falar de outros projetos também. A gente tem o Brasil do Bem, que também é uma franquia do Carlos Wizard, que a gente trouxe para Ribeirão. E é muito legal. Tem tudo a ver com você, com o seu público, com elegância. E nós estaremos aqui, não é, Gina? Gina é o mestre aqui. E, Gina, você não pode aparecer? Não. Que pena. Então tá bom. Legal. Muito obrigada, eu Daniel. Que agradeço. Obrigada, hein? Tchau, obrigado. Queridos elegantes, uma recomendação para fotografia que você queira fazer, uma fotografia sua, tanto profissional como pessoal. A Manu, ela atende no estúdio dela, e também atende você onde você quiser, no seu consultório, na sua clínica, no seu trabalho. Se você é um atleta, na quadra você fazendo esportes, num gramado, numa igreja, onde você quiser. Uma profissional muito séria, onde eu fiz um trabalho com ela e fiquei muito satisfeita. Não esqueçam, as redes dela estão aqui embaixo.